É uma enorme honra e alegria ter conosco hoje Francisco Reis. Não é exagero dizer que é um dos principais juristas comercialistas na América Latina e também internacionalmente em nível global. Ele foi recentemente presidente da Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional e também superintendente de sociedades da Colômbia. Ele tem doutorado pela Universidade de Tilburg, na Holanda, e participou dos diversos projetos de lei na Colômbia e também ao redor do mundo, sendo autor de diversas obras na área. Recentemente foi coautor do Código Comercial de Moçambique e também autor da Lei Modelo sobre Sociedades por Ações Simplificadas na OEA. É sócio do escritório Francisco Reis e Associados e tem sido professor de Direito Comparado em faculdades ao redor da América Latina, nos Estados Unidos, na Ásia, na África e na Europa. E é uma enorme alegria tê-lo hoje conosco para compartilhar sua sabedoria e sua experiência sobre aspectos práticos de fusões e aquisições na América Latina. Seja muito bem-vindo, professor. Muito bom dia. É um grande prazer, uma honra estar cá no Brasil, um país que eu gosto, do qual eu gosto muito, nesta maravilhosa cidade de São Paulo. E estou muito grato com a Mariana, uma das pessoas que eu mais admiro no mundo acadêmico, talvez uma das juristas mais sofisticadas da América Latina no âmbito específico das sociedades comerciais. Eu quero fazer, para o dia de hoje, uma espécie de rodízio de direito societário na parte das fusões e aquisições na América Latina. Queria falar especificamente de vários temas, mas não sei, não está a funcionar. Parece que não dá. Não vai dar. Já dá? Pronto. Então, vou falar primeiro umas precisões terminológicas, também falar do caráter interdisciplinar, da necessidade de ter vários profissionais especializados em parcelas diversas do direito societário, também explicar um bocadinho, muito rápido, as principais operações de integração ou de aquisição que usam-se internacionalmente, e especialmente as particularidades da América Latina, com uma referência aos aspectos práticos mais importantes. Logo, se há tempo, falar dos passos para a integração, o processo de auditoria legal, que chama-se ou conhece-se como due diligence, e, finalmente, falar também do conteúdo do acordo de integração. E a primeira coisa da qual é preciso falar é exatamente a precisão terminológica. E cá temos realmente uma influência muito grande do direito americano. E não somente do direito americano, mas também da língua inglesa. Realmente a língua inglesa hoje é uma espécie de língua franca, como foi o latim no Império Romano, e especialmente no âmbito das sociedades e especialmente das fusões e aquisições, vamos encontrar uma terminologia que é utilizada internacionalmente. Vocês estão a ver no ecrã muitas palavras que vão encontrar reiteradamente nos contratos de fusões, por exemplo, M&A, a palavra M&A, obviamente, feita pelos americanos, a palavra transaction ou deal, letter of intent, MOU, non-disclosure agreement, due diligence, contingencies, indemnities, SPA, APA, recitals, representations and warranties, tag-along, drag-along.
Isto tem uma vantagem muito grande porque é uma espécie de harmonização do direito no âmbito das fusões. As pessoas sabem tudo o que significa cada palavra destas. Mas também tem um problema, eu acho que é importante falar também disso, e é que muitas destas palavras, quando são traduzidas às línguas romances, não são bem traduzidas, não dão uma ideia completa ou clara do que se está a falar. Por exemplo, fala-se em corporate transactions nos Estados Unidos e muitas vezes na América Latina, na Europa, traduz-se como transações corporativas que realmente não tem muito a ver desde o ponto de vista jurídico. Talvez seria melhor falar de integrações empresariais, integrações societárias ou simplesmente fusões de sociedades, seria talvez um conceito mais fácil. Mas tem acontecido que a influência dos Estados Unidos no todo o âmbito do direito societário é tão grande que realmente estas expressões têm se estendido de uma forma muito importante. E a primeira coisa que é preciso levar em conta quando se faz uma fusão é que é preciso ter uma equipe interdisciplinar de profissionais, porque realmente há muitas disciplinas que estão cá juntas, por exemplo, direito societário, obviamente, mas também as leis do mercado de valores mobiliários, regras, por exemplo, também das bolsas de valores, que têm uma influência importante na forma de fazer aquisições de companhias, as leis do direito de concorrência, regulações de indústria, especialmente quando trata-se de negócios, por exemplo, no setor extrativo, no gás, no petróleo. Também direito ambiental é cada vez mais importante neste âmbito específico. Regras de direito laboral, que na América Latina são muito diferentes do que acontece em outros países do mundo. Eu tenho ouvido falar muitas vezes das complexidades que tem o direito laboral, o direito do trabalho no Brasil, e que sempre é um reto muito importante para os advogados americanos e europeus quando estão a fazer processos de fusão nesta região do mundo. Direito fiscal, direito tributário, impostos, normas sobre propriedade intelectual, normas sobre habeas data, também são importantes nestes processos. E, claro, o primeiro que as pessoas tendem a levar em conta é como é o processo mesmo da integração. E, realmente, há 5 perguntas que eu sempre acho que são muito importantes para começar o processo. A primeira é perguntar-se se a sociedade-alvo é uma sociedade que está cotada, que tem as ações registradas numa bolsa de valores, ou se é uma sociedade de caráter fechado, porque as consequências e a forma de levar o processo variam substancialmente dependendo do tipo ou da classe de sociedade objetivo ou alvo. A moeda de troco que se vai usar, se vai ser dinheiro ou vão ser ações que vão se utilizar para pagar a fusão. A estrutura do negócio, se o negócio vai ser uma aquisição de ações, vai ser uma compra de ativos, vai ser uma fusão ou vai ser uma recapitalização da sociedade, que são as 4 principais formas de fazer um processo de integração. Também, muitas vezes é importante perguntar-se se o comprador, o adquirente, vai ser um adquirente financeiro, por exemplo, como acontece muitas vezes nos fundos de capital privado, private equity, hedge funds, ou se o adquirente vai ser estratégico. Quando é financeiro, simplesmente o adquirente quer comprar uma companhia, adquirir, melhorar normalmente a administração, melhorar fazer que o valor seja maior e depois vender a companhia muito rapidamente depois de um tempo. E, finalmente, também se o adquirente precisa de obter recursos financeiros para pagar o preço da aquisição. Também é uma pergunta muito importante, porque em muitos casos as famosas operações de leverage buyout, nas quais sempre é preciso obter uma financiação prévia para poder fazer o processo.
Que é o que nós percebemos por operações de integração ou de reestruturação empresarial? São operações que têm um impacto no todo o âmbito da sociedade, precisam normalmente a participação de todos os órgãos de administração, direção e fiscalização da sociedade. Começam normalmente com contratos que são feitos pelos gerentes das companhias, passam também pelo Conselho de Administração, pela Assembleia Geral de Acionistas também, e finalmente tem autorizações do governo, especialmente autorizações de direito da concorrência, etc. E sempre, também é muito importante levar em conta, são operações nas quais há direitos especiais para os credores e também para os acionistas, por exemplo, o direito de retirada, o outro direito que existe normalmente, que é o direito de oposição judicial, no qual os credores podem normalmente opor-se à operação, pedir garantias especiais para o pago dos créditos que estão pendentes e assim o processo pode se complicar um bocadinho. Normalmente uma distinção que é muito importante, que é a distinção entre as fusões amistosas e as fusões que são hostis. Temos uma terminologia que também é americana, fala-se de hostile takeovers e friendly takeovers, e simplesmente tem uma conotação que tem a ver com a negociação que acontece com o Conselho de Administração. Quando uma fusão ou uma aquisição é amistosa, ou é friendly takeover, é preciso normalmente uma negociação direta com o Conselho de Administração. Quando a negociação ou quando a fusão é hostil, e isso não acontece muito na América Latina, é um dos pontos que eu acho que são diferentes com os Estados Unidos, por exemplo, a operação faz-se diretamente com os acionistas. Quer dizer, há normalmente uma oferta pública de aquisição de ações. Essa oferta é dirigida aos acionistas sem passar pelo Conselho de Administração e tenta-se tomar o controle da sociedade a espaldas ou sem ter o consentimento prévio dos membros do Conselho de Administração. Claro que os retos que surgem quando a operação é hostil são muito maiores, é muito mais complexo que quando a operação é negociada diretamente com os membros do Conselho de Administração. Este aspecto não tem tanta importância na América Latina porque, não sei, Mariana vai me corrigir com isto, mas na América Latina não temos muitas operações de aquisição hostil por causa da concentração de capital e por causa de existir normalmente um acionista que tem a maioria das ações e, portanto, é muito difícil tomar o controle da sociedade sem ter uma negociação direta com este acionista controlador, que muitas vezes é uma família ou é simplesmente uma pessoa que tem a maioria das ações. As regras ou os distintos procedimentos são regulamentados pelo direito societário, como no caso das fusões por absorção, por criação, nas compras de ativos, na aquisição de ações de sociedades fechadas à capitalização. Mas temos também, como eu já falei, umas regras do mercado de valores mobiliários, por exemplo, para as chamadas tender offers, as ofertas públicas de aquisição, as batalhas de poderes, procurações que se fazem e também as ofertas de troca, que também são próprias do mercado de valores mobiliários. Vamos ver rapidamente como são as operações principais e a primeira delas chama-se a fusão por criação, em inglês chamada consolidation. Nesta operação consolidation temos várias companhias que se extinguem e são finalmente consolidadas numa sociedade nova que é criada por efeito da operação. Neste caso, as sociedades fusionadas não têm liquidação propriamente, porque não todo o ativo e todo o passivo é transferido à sociedade nova criação. Por isso é pelo qual a nova sociedade consolida ativos e passivos das sociedades participantes. E talvez a mais comum de todas é a fusão, a
plain vanilla merger, ou chama-se merger simplesmente, que é uma operação na qual uma sociedade absorve outras companhias e, portanto, é extinguida, desaparecem, as companhias fusionadas desaparecem sem liquidação, de maneira que só subsiste a sociedade absorvente que consolida ativos, passivos e operações de todas as sociedades participantes. Quais são as diferenças e quais são as vantagens que tem a fusão sobre a venda de ativos? É também uma questão prática que sempre se pergunta. É claro que no caso da fusão o controle é transferido imediatamente por força da lei, não é preciso fazer uma transferência individualizada dos diferentes ativos da companhia. Os passivos também são transferidos imediatamente e a contraprestação, que são as ações, normalmente são passadas diretamente aos acionistas, e a transferência dos bens, e isto, claro, é preciso confirmar com o sistema tributário de cada país, normalmente não está sujeita a impostos, não sei se no Brasil o caso é diferente, mas normalmente a ideia é que a legislação tributária deve ser, ou deveria ser, neutral perante os processos de fusão para promover o movimento da economia, que é o mais importante. Há algumas desvantagens também da fusão que é preciso levar em conta. A primeira delas é a extensão de responsabilidade por todas as obrigações das companhias que forem fusionadas. Também é preciso ter votação nas assembleias de todas as companhias participantes e, finalmente, pode haver, como eu já disse, direitos de retirada de acionistas dissidentes, os acionistas que votam em contra da operação, eles podem exercer certos direitos. É por isso pelo qual foi criada uma operação que é muito própria do direito americano, mas tem tido muita influência também em países da América Latina, que é a chamada fusão triangular, que tem duas versões. A primeira é a fusão triangular direta, a segunda é a fusão transversal inversa. E na fusão triangular direta, o que acontece é que é criado um veículo intermédio para simplesmente separar as responsabilidades próprias da sociedade adquirente frente às obrigações próprias da sociedade-alvo. Então, portanto, cria-se esta companhia. Normalmente estas companhias são criadas muitas vezes em lugares que têm uma tributação mais baixa, e estas companhias intermédias são as que atuam como Special Purpose Vehicles ou Special Purpose Entities e servem especificamente para isolar as responsabilidades da sociedade-alvo com respeito às responsabilidades da sociedade-objetivo. A fusão triangular, como eu disse, pode ser direta quando a companhia adquirente pretende consolidar o seu patrimônio com a companhia-alvo, e no caso da fusão triangular inversa acontece o contrário. A companhia-alvo vai consolidar o seu patrimônio com a sociedade adquirente. Quais são as vantagens específicas da fusão triangular sobre as operações diretas de fusão? O primeiro é que a operação é aprovada simplesmente, eu vou voltar cá um momentinho, a operação é aprovada entre a sociedade, o SPA, o veículo intermédio utilizado, e a sociedade-alvo. Quer dizer que a sociedade adquirente não participa diretamente na operação. Portanto, os acionistas da companhia adquirente não têm direito de voto nesta operação, a Assembleia não é precisa e, consequentemente, também não existem direitos subjetivos ou direitos individuais para os acionistas da companhia adquirente. A outra situação que é muito interessante desta operação é que a responsabilidade que pode surgir do processo de fusão não é estendida à companhia adquirente, mas fica somente no veículo intermédio de controle.
e portanto, é muito difícil chegar até a sociedade adquirente se há algum problema de responsabilidade na sociedade objetivo, o alvo. Na América Latina é muito frequente, particularmente em companhias que têm sido controladas pelo governo, que existam muitas contingências, existam muitas obrigações pendentes de pago e, portanto, esta estrutura permite, como eu disse, isolar essa responsabilidade da companhia adquirente perante as obrigações da companhia objetivo. Muito bem, também existem outras operações que chamamos aquisições de dois níveis, são chamadas two-tier buyouts. Estas operações é uma combinação, na primeira fase são aquisições que são feitas através de OPAs, ofertas públicas de aquisição, nas quais o adquirente compra a maioria ou uma porcentagem de controle da sociedade, através de uma oferta pública, e na segunda fase da operação faz uma fusão triangular para consolidar o patrimônio da companhia alvo com a companhia adquirente, de maneira que possa normalmente adquirir créditos, o qual acontece especificamente nas chamadas leverage buyouts, nas quais claramente há uma participação de uma financiação do projeto, normalmente com a participação de uma companhia de banca de investimento, que é a qual empresta os recursos que são requeridos para fazer a operação. Finalmente, temos outra operação, que é a operação de compra e venda global de ativos e passivos da companhia, na qual simplesmente a companhia adquirente, em lugar de comprar ações ou em lugar de fazer uma fusão, adquire todos os ativos e os passivos da companhia e paga bem com ações, por meio de uma emissão de ações, das suas próprias ações, ou paga em dinheiro efetivo. O que acontece neste caso é que a sociedade alvo fica vazia da atividade produtiva e, consequentemente, normalmente faz um processo de liquidação no qual os acionistas recebem o remanente dos ativos, que está configurado exclusivamente pelo dinheiro efetivo que foi pagado pela operação ou pelas ações que foram emitidas pela sociedade adquirente. Também existe o processo contrário, que todos vocês conhecem, chama-se o processo de cisão, no qual, claramente, o que acontece é que é um fracionamento ou uma partilha do patrimônio da companhia cindida, que transfere partes do seu ativo a diferentes companhias que são criadas por causa da operação. Algumas particularidades da América Latina que você seguramente já tem ouvido falar no passado e que vale a pena mencionarmos, por exemplo, cá temos um texto de um autor francês que faz o famoso Memento Pratique de Francis Lefebvre, e neste livro fala-se de aquisições e fusões que são feitas em países em vias de desenvolvimento, países, economias emergentes, especialmente é uma análise muito interessante das chamadas economias conhecidas como as BRICS, das quais forma parte claramente o Brasil, a Índia, a China, entre outras. Se diz, em primeiro lugar, e isto pode ser comprovado por qualquer pessoa que tenha participado em processos desta natureza, que, em termos gerais, a duração que se requer para o processo, para uma operação de fusão ou aquisição em países ou economias emergentes é notoriamente superior se se compara com o termo requerido em outros países, chamam-se cá ocidentais. E essa maior duração deve-se, entre outros motivos, ao despreparo das empresas. Não há uma preparação suficiente. Essas empresas muitas vezes são de caráter familiar, têm uma contabilidade que não é muito sofisticada. E também fala o autor Meffre, fala de uma coisa que todos nós conhecemos, a complexidade do ambiente legal e regulatório local. Isso também é muito importante.
Diz também que nas operações internacionais, os adquirentes de sociedades de economias emergentes enfrentam dificuldades que acarretam índice de sucesso menor se se compara com as economias de países mais desenvolvidos economicamente. E para o efeito, cita estudo que foi feito pela companhia de auditoria PricewaterhouseCoopers, na qual analisou 200 operações de fusão ou aquisição, nas quais participaram grupos empresariais de países europeus, americanos, e se concluiu que mais de 50% desses negócios não foram bem-sucedidos, não culminaram, não acabaram por diferentes problemas. E depois, o mesmo estudo menciona especificamente quais foram as causas específicas pelas quais estas operações de aquisição ou fusão não foram bem-sucedidas. A primeira, claramente, a falta de transparência na informação financeira. Segundo os autores do estudo, os dados confiáveis não são muitos, são escassos. Os administradores, segundo os autores, não estão dispostos a compartilhar informação completa e também existem algumas práticas contábeis diferentes. De outra parte, os autores falam também nas avaliações, que não são muito confiáveis, e especialmente isto se deve a que as taxas de crescimento futuro que são projetadas pelas empresas parecem ser optimistas demais. Há grande otimismo sobre o crescimento futuro das companhias, há grande otimismo sobre o sucesso futuro da companhia, e por causa disso, quando se faz o sistema do fluxo de caixa descontado, normalmente as avaliações dão uns valores que não são muito realistas na prática. Também fala-se, isto obviamente é mais preocupante, um descumprimento de práticas de negócios, materializado em violação de normas fiscais, trabalhistas, às vezes também suborno internacional e também corrupção local. Por isso, há maiores dificuldades também para a negociação e a culminação do contrato. Há problemas culturais também de entendimento, conflitos entre sócios e acionistas e também, às vezes, isto também é muito comum nos países da América Latina, uma interferência de entidades governamentais, particularmente quando há empresas estatais. E os autores falam especificamente do caso do Brasil. Eu achei muito interessante, embora que o estudo não é muito recente, é mais bem velho, mas fala do Brasil muito bem. Diz que o Brasil é um país que tem atraído investidores estrangeiros nos últimos anos. Fala de um estudo específico de 623 operações, nas quais 54 foram realizadas por grupos estrangeiros naquela altura. E fala também dos atributos do país, recursos naturais abundantes, é verdade, surgimento de uma verdadeira classe média, uma política monetária estável, instituições fortes e o último, que achei muito engraçado, uma programação muito favorável de eventos desportivos. Também achou o autor que era uma característica muito positiva no caso brasileiro. E diz também que o país apresenta também desafios no contexto específico das fusões e aquisições, que podem afetar a viabilidade das operações. Por exemplo, fala de infraestrutura, este é um fenômeno próprio da América Latina. Por acaso, acho que o Brasil está muito melhor que os outros países, mas fala de estradas, portos, aeroportos que não estão bem. Em muitos lugares são ainda insuficientes para acompanhar o crescimento do país. A regulação tributária e social do Brasil é complexa. Eu tenho ouvido falar muito disto, do caso não somente da legislação social, mas da interpretação jurisprudencial também sobre a legislação social. Evolui constantemente, um eufemismo para dizer que não há uma grande estabilidade normativa na América Latina, que há mudanças permanentes, que são muito complexas e que fazem, claro, um impacto muito negativo no mundo dos negócios. E, finalmente, uma frase muito forte, a corrupção e o nepotismo
embora que tenha diminuído, são fatores com os quais os investidores ainda devem lidar. No entanto, os autores também recomendam que estas contingências podem ser dominadas por meio de um nível de preparação importante para todo o projeto de aquisição no Brasil e para este efeito, em qualquer país emergente, em qualquer país da América Latina. Eu acho que, neste ponto específico, o trabalho dos assessores, dos advogados, dos contadores, dos financeiros que trabalham nas fusões é absolutamente crucial, porque permite planejar o processo de uma forma detalhada e evitar que muitos destes problemas possam ser controlados. Passamos, pois, para ver os passos da integração e vamos fazer muito rápido uma menção de alguns dos problemas que há com estes passos. O primeiro é fazer o plano da fusão, procurar as autorizações societárias correspondentes, por exemplo, aprovação do Conselho de Administração, aprovação da Assembleia, registro da operação e talvez aprovação também antitruste ou das regras de concorrência quando for necessária. Há tudo uma situação complexa com as maiorias requeridas para a votação destes acordos. As regras são muito variáveis na América Latina. Nos países mais desenvolvidos, já quase todas as decisões da Assembleia são adotadas por maioria absoluta. Quer dizer que já não precisa maiorias qualificadas ou supermaiorias. Mas na América Latina subsistem ainda estas regras que fazem um bocadinho mais complicada a operação. E, sem dúvida, também a presença do direito de retirada é outro dos fatores que é importante porque pode causar um problema no momento do fechamento da operação. Se muitos acionistas exercem o direito de retirada, o que vai acontecer finalmente é que a companhia tem que desembolsar sumas de dinheiro muito significativas ao final. Claro, as regras do direito de retirada vão depender muito de cada jurisdição. Normalmente, só estão disponíveis nos casos de fusão, mas é muito raro que nos casos de venda global de ativos exista também o direito de retirada, embora que alguns países ainda têm regras nesse sentido. O primeiro documento que se assina normalmente é um acordo de confidencialidade, que obviamente estabelece uma restrição no uso da informação que é entregue à parte adquirente. E, naturalmente, este acordo de confidencialidade, chamado NDA, ou Non-Disclosure Agreement, estabelece uma restrição à divulgação de informação confidencial. O que é muito interessante é que as pessoas assinam este documento e sentem-se muito tranquilas, embora que, como diz a doutrina, o acordo é simplesmente um papel. É muito difícil realmente controlar que não exista uma revelação de informação, ou que se filtre informação, e é muito difícil identificar a fonte da revelação de informação, ainda tendo uma suspeita muito precisa sobre quem foi a pessoa que filtrou ou que revelou a informação. Vai ser muito difícil provar na prática que esta questão tem acontecido, é muito difícil. Então, as recomendações normalmente são reduzir o escopo da informação que se fornece ao adquirente, ao menos ao começo, quando não há ainda certeza da realização do negócio, quando ainda não há uma confiança total em que o negócio vai chegar ao final. É melhor reduzir o escopo da informação entregada, de maneira a fazer um processo gradual de revelação de informação, e quando vai avançando a negociação e a maior certeza sobre a concreção do negócio, então pode-se revelar informação. E, claramente, estabelecer sanções pecuniárias, sanções econômicas muito fortes, cláusulas
penais no contrato, no acordo, nas quais a pessoa que seja provado que tem revelado informação confidencial vai ter de pagar umas multas muito elevadas, muitas vezes perto do preço mesmo da operação. Depois temos outro documento muito importante, que são as cartas de intenção. As cartas de intenção são um instrumento para estabelecer condições preliminares da operação. Algumas pessoas chamam de MOU, ou Memorandum of Understanding, na qual normalmente aparece qual seria mais ou menos o preço, qual seria mais ou menos a estrutura do negócio, se vai ser uma fusão, se vai ser uma aquisição, se vai ser uma compra de ativos, uma capitalização, e quais são as condições básicas do acordo. A carta de intenção cria uma obrigação moral e estabelece um marco geral para as negociações, o qual é útil, mas também, e os advogados, especialmente os advogados americanos, não são muito amigos destes documentos, porque podem propiciar litígios, particularmente nos nossos países existe, vocês conhecem, a teoria da culpa in contraendo, na qual uma pessoa que ainda não celebrou um contrato, mas atua de uma maneira dolosa ou negligente na fase pré-contratual, pode também assumir uma responsabilidade perante a outra parte. E também, paradoxicamente, as cartas de intenção podem dificultar em lugar de facilitar a negociação, porque criam umas expectativas nas partes, especialmente no vendedor, por exemplo, expectativas do preço, que vão ser muito difíceis de trocar ou de mudar mais para em frente, depois de ter sido inclusas num documento que, embora que não seja vinculante, não seja obrigatório, já tem umas pautas da negociação que são, como eu disse, complicadas, não é? Depois temos o processo do due diligence, também uma expressão tipicamente anglo-saxona, que é um processo fundamental para conhecer as características específicas da sociedade-alvo. Não existe, claro, uma receita perfeita para fazer o processo de auditoria legal. Cada processo tem peculiaridades, particularidades diferentes e, portanto, é preciso ter uma equipe suficiente para o efeito. A expressão vem do common law e não vem do âmbito específico das fusões, vem realmente da regulação do mercado de valores mobiliários. A expressão inicialmente é uma defesa específica que se dá para os underwriters nos processos de venda de ações, mas tem se estendido no âmbito das sociedades e é uma terminologia utilizada universalmente neste momento. É um processo que pode ser demorado. Às vezes, eu tenho visto processos de due diligence que podem durar um ano, por exemplo, ou pode ser um processo mais leve, mais rápido. Normalmente, como é muito complicado, muito chato o processo, sempre tem jovens associados dos escritórios de advogados, quando estão a começar, que são encarregados deste verdadeiro pesadelo, porque é uma coisa, são muitas horas a revisar documentos. E isso tem um problema também, porque due diligence é um processo fundamental na fusão. Se não tem uma supervisão adequada de advogados sênior, que tenham uma experiência no processo, é muito possível que elementos que são fundamentais no negócio, contingências que não são óbvias para os jovens, para as pessoas que não têm muita experiência, mas nós, os velhos, podemos detectar com o que os americanos chamam um smell test. É fácil encontrar num quarto de dados informação que é suspeitosa, que não cheira muito bem e que, portanto, pode ser a causa de um problema que poderia impedir a negociação.
Por isso, a supervisão cá é fundamental e os sócios dos escritórios deveriam ter um papel mais ativo nestes processos. E, normalmente, há um checklist, por exemplo, eu tenho cá um exemplo do checklist normal que se usa nos due diligences e que tem sido estendido praticamente por todo o mundo. Qual é o objetivo? Fundamentalmente, compreender quais são os riscos da companhia, que pode acontecer na prática depois do processo ter concluído. Descartar os problemas que sejam mais graves e que podem fazer impossível o negócio. Eu participei diretamente num due diligence há muitos anos e era uma sociedade de aqueduto de uma pequena vila da Colômbia. E depois de ter visto os contratos, tudo estava certo, estava muito bem, encontrei um pequeno documento lá, que estava muito escondido, e era uma ação legal, uma demanda contra a concessão de águas da companhia, que já tinha avançado significativamente. Quer dizer, se a demanda se materializava, se era bem sucedida, a companhia ficava com ativo zero. Simplesmente não podia continuar operando a companhia. E estas coisas podem detectar-se num due diligence que é bem feito e que depois pode dar uma recomendação de não continuar com o negócio. Nesse caso específico, o negócio acabou, não se fez a operação, que era um investidor estrangeiro, porque a situação era tão grave, embora que os vendedores não tenham revelado muito bem a situação, que poderia pôr simplesmente o negócio em uma situação de falência imediata. E também o due diligence permite estabelecer a estrutura do negócio. Que é melhor, comprar os ativos e os passivos? É melhor fazer uma fusão? Ou será melhor simplesmente comprar a maioria das ações da sociedade objetivo? Por exemplo, se há um conflito interno entre os sócios, é melhor que eles saiam completamente da companhia e fazer uma fusão, fazer uma aquisição do 100% das ações da companhia. Também serve muito, presta o due diligence para identificar questões especiais que podem exigir uma estruturação especial dentro de um negócio, como, por exemplo, a obrigação de alienar negócios ou renovar um contrato-chave como condição de fechamento. Permite a distribuição dos riscos da operação entre o comprador e o vendedor, como se fosse um contrato de compra-venda. E serve também para determinar as chamadas indemnities, que são as garantias que vai oferecer o vendedor da companhia, alvo, ao comprador, no caso de serem efetivas certas contingências, materializarem-se em certas contingências que foram identificadas no due diligence. E por isso, pelo qual no due diligence há um anexo do contrato que contém todas as coisas que foram detectadas, todas as contingências que foram detectadas no processo de due diligence. Também permite desvendar estruturas de propriedade complexas, identificar passivos ocultos, passivos que não são muito evidentes, ou que são inesperados, por exemplo, no âmbito ambiental, previdenciário, etc. Verificar contratos com condições por mudança de controle, que é muito frequente, especialmente contratos de empréstimo, nos quais existe uma cláusula específica na qual a mudança de controle, quer dizer, a mudança de controle produz claramente a aceleração da dívida com o qual a sociedade fica numa situação complicada, identificar obstáculos antitrust ou de caráter regulatório. E, finalmente, o conteúdo do contrato, que também, eu acho, pode-se basear a análise na chamada teoria do contrato incompleto. A fusão é o típico contrato incompleto, porque é muito difícil prever o que vai acontecer. Há uma grande complexidade neste negócio, um negócio de longo prazo. É um negócio também onde a incerteza sobre as situações é muito grande, não se sabe o que vai acontecer, qual vai ser o comportamento das partes. É muito difícil prever as situações futuras que vão acontecer e, claro, também existe uma racionalidade limitada, como dizem os professores Kahneman
e Taylor, famosos economistas condutuais que têm falado tanto desta ideia da racionalidade limitada das pessoas. E por isso é pelo qual o contrato é tão comprido, é tão longo, porque tenta-se prever a maior quantidade de dificuldades que podem existir no futuro. Normalmente, o contrato tem capítulos, primeiro, disposições que estabelecem o preço, a estrutura de negócio, uma coisa que chama-se Representations and Warranties, e que é muito difícil de traduzir, mas fala-se normalmente de declarações de garantias, embora que warranties não é exatamente garantias. Algumas restrições contratuais de caráter financeiro, com razões financeiras, chamam-se covenants, normalmente na terminologia americana. As condições prévias requeridas para o fechamento do negócio, como vai se indenizar as contingências e outras disposições, como, por exemplo, como vai ser a resolução de conflitos, se vai se ir ao tribunal ordinário, ou um sistema de arbitragem ou conciliação, etc. E, claro, uma das partes mais importantes é esta parte de Representations and Warranties, porque, claramente, cá podem-se incluir todas as contingências que foram observadas no processo de due diligence e servem também de base para poder sair do negócio se estas contingências acontecem no futuro. Não, eu diria que com isso vocês podem ver, e como eu falei no começo, uma espécie de rodízio da fusão, falando dos aspectos que são interessantes, que podem ter uma importância enorme no contexto específico das fusões e aquisições, não somente na América Latina, mas em qualquer país do mundo, porque esta linguagem é uma linguagem, como eu falei antes, realmente universal. Eu quero acabar por agradecer muito especialmente à doutora Mariana pelo convite, ao doutor Carlos Portugal também, e a todos vocês pela atenção, com uma excusa muito especial pelo portunhol que eu falo. Muito obrigado. Professor Francisco Reis, nós que agradecemos esse rodízio, né, de conhecimento. Realmente foi uma apresentação muito ampla, muito panorâmica, que mostra realmente esses aspectos comuns, tanto globais como regionais, da prática de fusões e aquisições, e é um objetivo do MACA justamente estreitar os laços entre os países latino-americanos e criar uma base de conhecimento regional. Temos todas nossas peculiaridades, mas há realmente muitos desafios comuns. Muito obrigada pela exposição e pela inauguração, então, da MACA, e chamo a Gabriela para dar andamento com o próximo painel. Muito obrigada.